Boa noite, todos e todas. Bem-vindos ao nosso segundo encontro de formação continuada de professores, pelo projeto de extensão da Rede de Formação de Professores das Escolas Públicas do Campo do Sudoeste do Paraná. E nesse grupo de estudos que estamos fazendo agora no primeiro semestre deste ano de 2023, que vai tratar da biodiversidade nas escolas públicas e do campo, e com foco na festa das sementes crioulas e nas abelhas sem ferrão. Hoje nós temos um tema específico, né? Cada encontro a gente vai ter um tema específico, e hoje nós vamos ouvir a experiência de uma região do Paraná que já faz festa das sementes há mais tempo, nas escolas, há mais tempo do que nós aqui no Sudoeste, que é a região centro-sul do Paraná, né? Então, temos aqui o professor João, que depois ele vai se apresentar, que ele é do Instituto Federal do Paraná, né, de Irati, e vai contar um pouco para nós essa experiência, né, das festas das sementes nas escolas, a importância e os resultados que eles estão tendo na região Centro-Sul. A proposta do nosso grupo de estudos é cada dia uma temática em torno da festa das sementes e das abelhas sem ferrão, porque ano passado várias escolas começaram a trabalhar com abelhas sem ferrão, para que até julho, fim de julho, agosto, as escolas consigam fazer as festas das sementes, né? Início de setembro, não deixar para muito tarde, porque senão depois perde também o sentido, o pessoal já plantou semente, né? Perde um pouco esse sentido. Então, a ideia é a gente fazer um pouquinho mais apurado, né? Mais próximos os encontros, e para que as escolas possam realizar isso. Vou dizer que é uma alegria, então, para nós hoje poder contar aqui com a região Centro-Sul do Paraná, que vem compartilhar com a gente, o Núcleo de Irati, né, o João, no IFPR. Então, muito obrigado, né, João, a você e na tua pessoa também as escolas que estão aqui para compartilhar. João, fique à vontade, se apresente um pouco melhor, tá? E está aberta a palavra para você. Obrigada, viu? Olá, boa noite a todos e todas. Obrigado, Cecília, todos os professores aí que estão organizando esse espaço, né, de discussão. Quero agradecer pelo convite e fico bem animado aí de poder compartilhar um pouco da nossa experiência e receber também sugestões e a gente fazer um debate, né, se for possível, aí em relação a como avançar, né, nessas estratégias aí de educação do campo. Meu nome é João Luiz Dremis, que eu sou professor do Instituto Federal do Paraná, coordenei o curso de agroecologia, curso técnico, e também o curso de agronomia com ênfase em agroecologia, que é um curso novo, aqui tem 3 turmas aqui no Instituto Federal Campus Irati. Além da agronomia, agora, né, estou afastado aí para o doutorado lá na UEPG, em Ponta Grossa, trabalhando lá no curso de agronomia, mas minha ênfase é desenvolvimento rural sustentável. Então, a ideia é trabalhar lá com um curso também de agentes de desenvolvimento rural, que passa por esse trabalho aí das sementes que eu vou apresentar para vocês também, né? E, claro, além do Instituto, a gente tem ligação aí com vários movimentos sociais. Aqui na região existe o Coletivo Triunfo, de agricultores familiares, onde a gente participa lá também há bastante tempo, e que nos dá essa força aí, né, para a gente ir lutando em relação a todas as demandas que tem o campo, né, não só a educação, mas outras áreas também são bastante importantes. Então, a festa das sementes crioulas nas escolas do campo, né, uma importância, né, desse trabalho, e também os resultados que a gente já teve a partir da experiência aí na região Centro-Sul. Eu estou desde 2014 já trabalhando com as escolas do campo. Comecei com um curso de formação de professores com as escolas municipais, depois avançou, né, para as escolas estaduais, e ano passado a gente chegou a fazer 8 feiras de sementes aí nas escolas, né, retomando depois da pandemia. Eu queria dar um contexto inicial. Aí, se vocês que estão trabalhando mais fortemente aí com esses diagnósticos e pesquisa, né, porque meu doutorado não é na área de educação no campo, mas eu só puxei aqui
um pouco desses dados, caso vocês queiram atualizar, né, são 1.332 escolas municipais do campo e 552 escolas estaduais no Paraná. E a gente sempre pensa nesse trabalho aí das sementes, como replicar isso em outras escolas do campo. Claro que com o seu respeito aos seus territórios e a sua especificidade, né, de cada escola, mas a ideia é fazer um trabalho que possa ser replicado. Com relação ainda ao campo, são 45 cursos de agronomia, que são cursos já de graduação, né? Eu puxei isso, não só porque eu faço agronomia, mas porque também a gente estava querendo discutir a questão da curricularização da extensão. Então, a partir, né, desse curso, a gente pensar uma integração com vários outros tantos cursos que demandam trabalhos no campo também, né? E técnico agrícola, né, não que a gente queira trazer nada do técnico agrícola para a educação do campo, mas são 18 instituições que trabalham com o técnico agrícola no Paraná e que certificam. Agora não é mais CREA, né? Agora é o CFTA, Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas, e que acho que é importante a gente pensar, né, no que esses profissionais estão saindo, se é para vender adubo, vender veneno, ou se é para trabalhar com o desenvolvimento rural das comunidades. Então, acho importante também a gente ter dar um pitaco aí nessa questão né, da formação profissional. Eu queria dar né, alguns pontos aí para iniciar a conversa, que o nosso trabalho também se baseia, né, em todo o marco legal aí da educação do campo, são vários documentos, né, mas começando pela Constituição, né, de 88, e depois a Lei de Diretriz de Bases, que, né, defende essa questão da proposta curricular para as escolas do campo, né, que seja próxima, né, ou respeite as realidades do campo. Outra questão importante, que eu acho que cada um de nós aqui precisa olhar para o entorno da sua escola, para o território que as escolas abrangem, e pensar na elevação da escolaridade também, né, das famílias camponesas, aí, as famílias de agricultores, né, que não são só também agricultores, tem muitas outras profissões no campo, né, a diversidade de trabalho no campo não é só na agricultura, né, tem outras tantas atividades não agrícolas, né, no campo, mas aqui na nossa região o índice, né, vamos dizer assim, os agricultores acima de 50 anos, analfabetos funcionais, é muito grande. Aqueles que têm até 4 anos de estudo, é uma grande maioria dos nossos agricultores aí acima de 50 anos. Então, acho que também é um olhar a partir da ideia de trazer as feiras de sementes, né, para próximo, fazer as famílias participarem da feira, junto com os alunos, para começar a entender essa questão de como que a gente pode pensar também, quem sabe, um EJA, um ProEJA, né, não só cursos formais, mas cursos informais aí de educação popular também, que pode, de alguma maneira, contribuir. E eu trouxe aqui uma outra questão, que daí é mais na minha área aí da agronomia, que é essa questão da assistência técnica, extensão rural, né, que é baseada, muitas vezes, apenas em algumas políticas públicas e informações que vêm de cima para baixo, né? A gente chama isso de unidirecional para os agricultores, né? Então, é um pacote, que todo mundo já discutiu isso aqui, provavelmente, né, de técnicas que tratam todos os agricultores como uma homogeneidade, vamos dizer assim. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer uma terra específica para cada território, né? Ou seja, né, uma extensão rural que respeite, né, os contextos de cada região. Aqui eu coloquei, né, hoje a extensão ela é separada dos contextos, né? E aí tem algumas citações aí para a gente utilizar também para sustentar essa nossa discussão. Bom, eu vou falar de algumas feiras, não vou falar de todas as feiras que a gente fez, eu vou fazer um recorte aqui para o município de Prudentópolis, onde a gente tem o território de abrangência da escola, lá na base, né, da transição entre segundo e o terceiro Planalto, acho que é isso.
que é a Serra da Esperança, aqui em Guarapuava, né? Então, ali tem, na base da Serra da Esperança, tem uma comunidade chamada Ligação, e o contexto desse território, essa escola lá abrange 27 comunidades rurais, que, né, o transporte escolar acessa aí para trazer os alunos para essa escola. São aproximadamente 700 famílias de agricultores e 360 estudantes, agricultores também. Então, da cidade de Prudentópolis até lá, dá 1h30, mais ou menos, aí, andando normal, né, com o carro. De Irati eu levo 2h30, de Ponta Grossa eu coloquei o roteiro aqui, mais ou menos 3 horas, se fosse para a gente ir fazer um trabalho de extensão, né, só para chegar, 3 para ir, 3 para voltar. Mas aqui, né, no mapa a gente vê aqui aonde que está essa escola, e aqui uma foto, né, da região aqui, como se fosse o centro da comunidade aqui, ucraniana, igreja. Na verdade, tem várias igrejas, mas se destaca a igreja ucraniana. Um relevo, né, de transição entre os planaltos, mas bastante ondulado, né, com áreas aí com mais ou menos 1.000 metros de altitude e outras 780, então tem uma declividade bastante grande, né, e aqui no fundo, aqui passa o rio Ivaí, né, eles estão na bacia hidrográfica do rio Ivaí, então aqui pertinho é o rio Ivaí. Mais alguma coisa do contexto aí dessa escola? Para quem conhece os faxinais e os faxinalenses, né, o sistema faxinal é uma especificidade aqui do entorno dessa escola. Então, eu coloquei um mapinha de como é que funciona um faxinal aqui, esse aqui é do livro do Chang, esqueci de colocar a referência aqui, mas do livro da Chang, que caracterizou os faxinais. Então, esse recorte, esse mosaico aqui fora, no entorno do faxinal, são as áreas de agricultura, e dentro dessa área branca aqui são as casas, e o sistema faxinalense é caracterizado pela criação solta de animais. Então, tem uma foto aqui embaixo dos porcos soltos aqui embaixo da floresta, né? Então, a área fechada coletiva é um criador comunitário, um criador coletivo, né? Um pasto coletivo para os animais aqui, e fora é feita a lavoura, a agricultura. Aqui, então, uma foto dos animais soltos, aqui uma área de erva mate, que também é o sistema tradicional de erva mate sombreada, embaixo das bracatingas, embaixo dos pinheiros aí, e a erva mate sombreada nativa, né, também é uma característica dessa região. Que eu coloquei uma foto, né, das estradas chegando lá na comunidade, aqui vocês estão vendo, né, as montanhas, aqui bem dobrada a terra, as nuvens, aqui tapando uma parte da paisagem, e a maioria da região é assim. E aqui a agricultura familiar, eu coloquei uma foto do mutirão que a gente fez, uma roça coletiva lá de feijão, e só para destacar, né, que essa região é de agricultura familiar também, e como toda a região, a agricultura familiar do Paraná, né, vem sendo ameaçada aí pela modernização da agricultura, pelo êxodo rural, né, pela falta de políticas públicas aí para o desenvolvimento dessas famílias. O objetivo do projeto, então, que a gente desenvolveu aí foi, né, eu coloquei aqui as diretrizes curriculares da educação do campo de 2006, lá com o Requião ainda, porque sempre os diretores, os professores perguntam com qual base, né, que a gente está indo para as escolas, se bem que a gente não vai, assim, a gente é convidado pelas escolas, são demanda das escolas, mas os professores sempre, diretores, perguntam, né, como que eles podem justificar esse projeto perante a Secretaria de Estado da Educação, né? Então, eu sempre retomo essa questão das diretrizes curriculares, né? Então, vai para o PPP das escolas, PPP, né, das escolas, toda essa questão do território, do entorno, que a gente conseguiu influenciar, né, na redação, na revisão dos PPPs das escolas, para colocarem toda essa parte das diretrizes e também do território do entorno da escola. Então, a gente justifica o trabalho
os eixos, né, temáticos do trabalho, né, da questão territorial, da cultura e identidade camponesa e dos agricultores, essa dependência campo e cidade, a questão agrária, né, do tamanho das propriedades, né, de como que é a mão de obra, né, como que é a questão da tecnologia nas propriedades e o princípio aí do desenvolvimento sustentável, né, desenvolvimento rural sustentável e um desenvolvimento também que o pessoal lá de Santa Catarina, da UFSC, né, tem defendido dos territórios criativos também, que é importante a gente ter, né, uma base para discutir a questão da construção desses territórios. Território dado, né, e território construído, para que a gente possa também trabalhar isso nas feiras de sementes. E a organização política, né, associações comunitárias, juventude, né, os movimentos sociais que compõem os territórios, né, e a questão dos direitos humanos também. E uma outra questão, né, que a gente traz com o objetivo do projeto de realizar as feiras de sementes, é um método, né, fazer as feiras, é um método que promove, além da educação do campo, sistemas alimentares sustentáveis que são descentralizados, né, que é para fugir um pouco dessa questão das commodities e da, né, massificação, né, da simplificação do cardápio mesmo das famílias, né, a alimentação tem a ver com, né, essa biodiversidade que a gente tem nas propriedades, né, e baseado isso no Renato Maluf, né, que trata um pouco dessa questão dos sistemas alimentares aí localizados ou descentralizados também. Algumas parcerias, né, com as escolas e aí com as associações comunitárias também, algumas escolas conseguem trazer as associações para o trabalho. O Instituto Federal do Paraná, Campus Irati, né, os professores, né, alguns professores aí conseguem trabalhar, a gente faz parceria com o curso técnico também, e com a agronomia, com a CED, né, com o Núcleo Regional aqui da Educação de Irati, que é parceiro e abre as portas, né, para a gente fazer toda a parte de formação dos professores, reunião, trabalhar com os alunos, eventos, que daí precisa mexer com dia letivo, com agenda, com captação de recursos, né, para algumas atividades. Com a ONG, né, que eu não sei se vocês conhecem, a SPTA, que trabalha com sementes crioulas e os guardiões das sementes crioulas. A SPTA tem um papel bastante importante nessa questão das feiras de sementes, né, e daí tem a feira de semente também, que é realizada, não só a feira das escolas, mas a feira regional, que envolve todos os agricultores aí do território aqui da região. Movimento social, né, no caso lá de Prudentópolis e alguns municípios da região não tem, né, movimento sem terra aqui, né, Irati tem alguma coisa, Fernandes Pinheiro tem, Teixeiras tem, mas os outros municípios, Inácio tem, os outros municípios não. Então, a gente trabalha com o coletivo Triunfo de agricultores e com a rede de sementes, que também tem aí uma base aí na região de Francisco Beltrão, Pato Branco também. E o Ministério Público do Trabalho, né, com a doutora Margarete lá, que tem dado apoio também para esse trabalho, por conta da discussão, né, da educação, da discussão do trabalho, né, dos jovens agricultores com relação aos agrotóxicos, transgênicos e tudo mais. Bom, em relação ao antes, durante e depois das feiras, até no artigo que eu mandei para a professora Cecília, para depois vocês acessarem, né, tem um pouco dessa questão do como que é feito a preparação das feiras, como que ocorre as feiras e depois quais são os resultados, né? Então, não é apenas um dia de feira, a gente passa 3, 4, 5 meses preparando as feiras, para daí chega no dia e depois ainda a gente vai colhendo os frutos aí das sementes, né, crioulas que a gente consegue trabalhar com esse tema nas escolas. Então, eu vou falar para vocês sobre as ações para a organização das feiras e as relações com as comunidades. Claro que é uma fala breve, depois, se vocês tiverem dúvida ou tiverem exemplos aí da comunidade de vocês, fiquem à vontade para a gente compartilhar.
O segundo ponto é o envolvimento da comunidade escolar e as relações com o aprendizado, né, dos saberes escolares, e esse o segundo ponto é a feira acontecendo também, né, e o terceiro ponto são as revelações, as aproximações com a comunidade, né, depois da realização das feiras. Bom, então eu vou falar aqui, né, de como que eu vou para as escolas com mais alguns colegas, e dentro da escola, né, então a gente é convidado aí para a escola, algumas escolas a gente tem uma relação de amizade aí com alguém da comunidade, ou com os diretores, alguns professores que nos convidam a ir lá para ajudar a organizar. Então, primeiro é esse planejamento dentro da escola, com a equipe pedagógica, com os diretores, com os professores, explicar o que é a feira de sementes, né, fazer essa formação com os professores em relação também entenderem, né, qual é o papel, né, dessa atividade para as diretrizes da educação do campo, né, como que é a participação de professores, o protagonismo dos próprios alunos, que eles têm que ter essa autonomia, né, geralmente a gente prepara os alunos para organizar a feira e os professores ajudam, né, então não é o professor que está na linha de frente, a gente tenta ter turmas de alunos ali puxando a feira, pensando, planejando a programação, né, para os professores essa questão do trabalho anterior, de envolver disciplinas, então a interdisciplinaridade, por exemplo, né, matemática e arte, né, vamos trabalhar com temas que têm a ver com esses dois pontos, essas duas disciplinas. Então, resgata, antes da feira, todo o planejamento, né, dessas disciplinas, para saber quais conteúdos eles vão ministrar e como que esses conteúdos podem, de alguma maneira, interagirem ali para que a feira receba alguma contribuição dessas disciplinas, né? E dedicar também tempo de aula para preparar material. Então, tudo isso é importante que o núcleo esteja junto para saber que o professor está dando tempo para preparar a feira e esse tempo vai contar algum conteúdo que está previsto ali dentro do cronograma, né? E a própria construção da programação, né? Data, escolha da data, escolha do local, né? Toda a programação, desde as 8 da manhã até, tem feira que acaba no meio-dia, tem feira que vai até o final da tarde, né? Manhã e tarde, e como que essa programação é construída com mais variadas atividades, né? Porque não é só a troca de semente, tem a exposição, tem a abertura, algumas tem palestra, atividades culturais, tem a parte da partilha dos alimentos, né, da refeição, da entrega das lembrancinhas e tudo mais. Eu tenho umas lembrancinhas que daqui a pouco a gente abre a câmera, eu mostro para vocês aqui algumas que eu deixei perto aqui para mim mostrar para vocês. E isso dentro da escola, né? Então, conhecer, né, como que é a avaliação que os professores fazem, como que essa avaliação pode ser feita de maneira coletiva com alguma atividade da feira. Então, isso eu chamei aí de dentro da escola. E fora da escola é uma parte muito boa também, que é começar, né, a ir para as famílias para conhecer essa realidade. Então, também me aprimorei, me baseei aí no inventário da realidade que vocês desenvolvem aí, a partir de uma atividade que eu tive aí com a professora Cecília, né, eu tive acesso aos inventários, e aí a gente está também utilizando dessa ideia, né, dos inventários da realidade para se aproximar das famílias e obter dados que depois vai para o planejamento coletivo. E a gente usa algumas técnicas de DRP, né, caminhada, observação participante, gráficos, mapas, tabelas, entrevistas, passar ali um tempo com a família, conhecendo um pouco, né, diagramas aí que a gente monta com os alunos para entender quem que são os sujeitos aí, os atores que ajudam no desenvolvimento da comunidade. E fora da escola ainda, né, a gente faz, às vezes, algumas reuniões com os estudantes também, né, tanto fora da escola como dentro. Aqui dentro da escola também tem essa parte dos estudantes. Então, na ideia de produzir, de gerar essa autonomia para que eles cuidem da feira, eles sejam os donos aí de todo o processo da realização das feiras de sementes. Essa definição dos temas também pode
em algumas situações, ter a ver com a questão da realidade das famílias, como vocês citaram o caso das abelhas sem ferrão, em alguns casos erva mate, né? Teve feiras que trabalharam cada turma, por exemplo, lá tinha 16 turmas na escola, entre o sexto até o nono, mais o ensino médio. Então, 16 turmas, cada turma escolheu, trabalhava de tudo um pouco, o que queria, né? Cada um trazia um monte de semente, diversidade de sementes, trabalhava temas, e teve escola que trabalhou cada uma das turmas um tema. Então, uma escola trabalhou uma disciplina, vamos dizer assim, uma turma trabalhou raízes, outra turma trabalhou flores, outra turma plantas medicinais, outra turma frutas. Foi bem legal também essa definição de temas por turma. Em Malé, agora, numa feira que aconteceu, também cada turma escolheu um tema e fez intercâmbios antes, então elas tiveram uma preparação bem longa aí para fazer o seu tema ficar redondinho para o dia da exposição, né? Organização de equipes, né? Aí acho que vocês, quem já participa de eventos, sabe, vai um para comunicação, para divulgação, vai outro para alimentação, outro para limpeza, outro para infraestrutura, outro para ajudar na programação cultural, e assim a organização das equipes também para pensar as várias demandas que uma feira de sementes tem. A construção da programação, o que deixa, o que tira, o que vai precisar de salas à parte. Essa programação a gente tem aprimorado ela até para que ela seja tranquila de realizar, né, e não tenha muita atividade, às vezes que tem que tirar alunos do ginásio, levar para um outro lugar, ou fazer uma palestra. Aí depende do lugar, porque depende do som também, às vezes a acústica de um ginásio não é boa para fazer uma palestra para todo mundo, né? Às vezes nós tivemos feiras aí com 2.000 pessoas participando durante todo o dia na feira. Então é muita gente, muita conversa, né? O som, o ruído é muito alto, então acaba que às vezes tem que programar bem essas atividades. O resgate das sementes e a forma de distribuir, que uma coisa você dá 5 quilos de semente, outra coisa você dá um pacotinho com 20 sementes, outra que quer 50 quilos, levar para plantar uma lavoura inteira. Então, as formas de distribuir, né, nem sempre a gente tem semente para todo mundo, então você deixa um contato para que as pessoas saibam aonde que tem aquele tipo de semente. Também esse cadastro das sementes. Não, a gente fala sementes, mas não é só sementes, né? Muda, são ramas, são estacas, são uma diversidade muito grande aí de plantas, né? Plantas medicinais que você traz, né? Para distribuir também, então, e outros alimentos que são partilhados nos horários das refeições. A gente evita comprar, né? Então a gente já prepara que os alunos em grupo, ou quem puder trazer pratos para serem um cardápio variado, né? E geralmente esse cardápio tem a ver ali com algum tema da feira, ou tem a ver com a questão cultural, né? No caso dos ucranianos, lá eles trazem uma diversidade de, de pratos, né? De cardápios, de ideias lá, até resgatando hábitos alimentares antigos, né? Decoração do espaço, né? Isso aqui demanda um trabalho bem grande, porque cada turma quer concorrer com a outra ali para que a mesa fique mais chamativa, fique mais bonita, mais diversificada. Então, tem aí uma demanda bastante grande de decoração do espaço. Claro que o custo é mínimo, então usa uma folha de palmeira, uma folha de bananeira, equipamentos antigos, né? Utiliza-se da criatividade aí para decorar os espaços, e a articulação com a comunidade também, porque tem que chamar os pais, tem que pedir autorização para os pais usar o ônibus escolar, às vezes não dá para usar o ônibus escolar, tem que vir com um carro próprio. Essa questão dos outros sujeitos aí do desenvolvimento da comunidade, tem o técnico da Emater, tem o que agora é IDR, né? Mas tem o presidente da associação, tem prefeito, tem vereadores, tem uma diversidade de pessoas que precisam ser convidadas, né, para vir para a feira e participar junto ali do espaço. Essa questão fora da escola ainda, a visita às famílias, né, a gente não consegue visitar todo mundo,
Então, a gente seleciona algumas, vai numa mais longe, vai numa mais perto, até vocês, né, aí também conhecem bastante essa questão da trilha, né, escola, família, então, eu acho que já tem um pouco de experiência com relação a visitar as famílias, né. E toda essa dinâmica de preparação das feiras, né, altera o dia a dia da escola, porque o pessoal fica em torno da organização da feira. Aqui algumas fotos, né, aqui formação de professores, né, trabalhando com os professores, acho que umas 3 horas ali, 2 vezes ou 3 vezes no ano, para preparar as feiras. Aqui outra formação com os professores. Aqui a reunião com os alunos, né, no ginásio, a gente junta todos, às vezes vai só na sala falar com um grupo menor. Então tem várias estratégias, né? Junta todo mundo, depois vai na sala falar com um grupo específico, dando ideias, né, sobre algum tema específico. Aqui as visitas nas famílias, então aqui é um caso da agricultora que estava colhendo batata, né, e aí ela queria trocar umas ideias sobre doença e tudo mais, mas a ideia era que ela separasse um pouco de batata semente para levar para a feira. Aqui, né, os alunos fizeram uma atividade lá para limpar o feijão, né, separar, classificar o feijão para levar depois pacotinhos pequenos de feijão para distribuir na feira. Segundo ponto, que é a feira propriamente dita, né, vamos dizer assim, aquele primeiro momento ali de preparação da feira, aqui já é a feira acontecendo. Então, onde se apresenta, né, tem professor que desenvolve uma pesquisa, né, um experimento curto, uma pesquisa que dê tempo de realizar, às vezes em 1, 2, 3, 4 meses, né, experiências de projetos de ensino também, que foram elaborados dentro das disciplinas da sala de aula. Né. Então, além do trabalho de pesquisa e experimentos de ensino, né, a gente tenta valorizar essa questão dos saberes, né, sobre a terra, sobre os conhecimentos tradicionais, aliados à ciência. Os animais, né, manejo desses animais na região, seus agroecossistemas, né, vamos chamar assim, né, e a forma com que se faz agricultura, porque tem agricultor que trabalha com tração animal e tem agricultor que trabalha com trator mais moderno disponível, né. A questão, né, desses agroecossistemas locais, né, então ainda tem roça de queimada, que a gente chama roça de tuco, e tem o agricultor que produz lá seus 500 sacos de milho por alqueire. A questão da interdisciplinaridade, né, acontece ali, então, nas mesas, com professores, né, partilhando o espaço ali para mostrar o que foi desenvolvido ao longo da preparação do trabalho. Então, aqui um banner aqui sobre uma das feiras, aqui uma mandala que foi feita numa das feiras também, com vários alimentos produzidos na comunidade, 90% desses alimentos aqui foi coletados dos agricultores, né, foi trazido da propriedade dos agricultores. E aqui a equipe de pedagógica e professores que ajudaram na organização da feira. Aqui uma das bancas que eu falei para vocês, a decoração das bancas, né, tem umas 200 fotos de banca aí, escolhi uma só aleatória para colocar, mas para mostrar para vocês, né, como quando a feira é dentro do ginásio, né, tem feiras que foi dentro de cada um fez uma sala temática também. Aqui, né, famílias vindo para a feira para trocar sementes, então aqui, né, a mãe de um aluno vindo buscar sementes ali que ela tinha interesse em resgatar. Aqui uma mesa, né, com as letras aqui da escola, todas cobertas aí em sementes, e mais uma mandala feita na disciplina de arte. Aqui as lembrancinhas, as sementes em cima da mesa para troca, e mostruário de sementes também, porque o pessoal vai montando um banco de sementes para mostrar, né, e para usar em outros espaços. Aqui os alunos estavam aproveitando, né, equipamentos lá para ver um pouco mais algum trabalho que era apresentado, não vou lembrar para vocês se era um inseto, que tem a lupa e tem o microscópio, então não sei dizer para vocês aqui se era uma doença, alguma coisa de solo, mas a gente já teve alunos mostrando lá nodulação, né, fixação de nitrogênio, leguminosas e tudo mais, que são temas até
lá da agronomia o pessoal traz para o ensino médio. Trabalhando pH de solo, numa das disciplinas, receitas típicas da região ucraniana e polonesa, então, material bibliográfico, o pessoal faz os livrinhos, né, de receita e tudo mais, atividades culturais, músicas, e essa foto aqui é uma foto de uma das feiras que a gente fez, né, mostrando para vocês aqui o tamanho, né, do evento. Tem evento pequeno, tem evento grande, tem feiras que é 50, 60, 80 pessoas, tem feira com mais de 1.000 pessoas, então o número de pessoas nas feiras varia conforme o tamanho da escola, né? E por último, então, o terceiro ponto aqui, que são o que vem depois das feiras, né? A nossa interpretação de todo esse trabalho, né? Um deles, né? A questão dos guardiões e as guardiãs das sementes crioulas, não só a proteção, né? E a valorização dessas pessoas que guardam sementes antigas, né, que multiplicam essa semente ano após ano, mas também todo o conhecimento, né, tradicional que essas famílias, esses guardiões trazem, né, e esse patrimônio, né, genético da agricultura aí que não tem preço, né, então uma semente às vezes de 30, 40, 50, 60 anos que está sendo multiplicado na família, ela tem uma adaptação à região, então esse patrimônio genético aí é patrimônio da humanidade, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa que pode cair na mão de uma empresa, depois virar uma patente que você tem que pagar royalties e tudo mais. Outro ponto, além dos guardiões e guardiãs das sementes crioulas, é a questão das escolas do campo, que estão contribuindo aí para a busca da autossuficiência, vamos dizer assim, né? Da autonomia das famílias em relação aos alimentos, e em relação às sementes também, né? Então, a gente já chegou a ter mais de 100 tipos de plantas e sementes numa feira, né, que os alunos têm condições de levar, né? Às vezes, na primeira feira de semente não leva, não está muito preocupado, está ali mais como evento da escola, mas depois a gente já viu o aluno, né, indo atrás de uma semente, trazendo a semente que ele levou 3 sementes e multiplicou lá na casa, depois trouxe para a feira, né, essas 3 virou 50 sementes, então, depoimentos que resgatou uma semente que fazia tempo que não tinha, não sabia onde estava, né, onde localizar, então, essa questão da diversidade, biodiversidade nas propriedades, se aprimora com as sementes obtidas lá nas escolas. E a questão de partilhar uma grande quantidade de sementes, né, de diversas variedades, aí a gente já deu alguns exemplos, né, 45 tipos diferentes de milho, né? Então, o pessoal tem lá milho branco, milho preto, milho vermelho, né? Milho amarelo, e a gente tem número de fileira na espiga, tem pipoca, tem vários tipos aí de, de sementes, né? Que o pessoal resgata, então, uma diversidade muito grande. Os materiais didáticos aí, a gente falou um pouquinho no slide anterior também sobre o que é produzido, né? Às vezes um professor produz um manualzinho lá de como fazer um carneiro hidráulico, como proteger uma nascente, né? Como cuidar para armazenar uma semente para não caruchar, né? O livro de receitas, e tem muita coisa que... Plantas medicinais, como fazer para usar uma planta, né? Qual que é o conhecimento relacionado àquela planta. Patrimônio imaterial, né? Que não é o físico, né, que a gente tem dos conhecimentos tradicionais. O número de pessoas lá, nessas 8 feiras ano passado, foram mais de 5.000 pessoas que passaram nas oito feiras. E aqui um pouco de algumas fotos, né, aqui falando da biodiversidade, os diferentes tipos de milho, né, uma exposição aqui das espigas, né, que a gente encontra, sob a guarda aí dos estudantes, dos agricultores. Que os alunos de uma escola municipal, vindo numa escola estadual para participar da feira, conhecer, trocar, né? Infelizmente a gente percebe assim a erosão cultural e de conhecimentos, né? Tem aluno que não conhece mais uma semente de amendoim, uma semente de um milho
né, colorido, não sabe a época que planta, por exemplo, um arroz, né, arroz preto, arroz vermelho, arroz amarelo, então eles acabam recebendo ali uma informação, mas a gente vê assim né, a importância de ter esses eventos também para trabalhar com esses alunos, né, essa questão do conhecimento pertencente aí à agricultura, à terra, ao manejo da terra e tudo mais. Aqui acho que eles estavam trocando, vendo sementes, acho que é ovo de codorna. Aqui uma mesa, né, em malé aqui com plantas medicinais e todos os materiais que os alunos trouxeram para explicar sobre as plantas, né? E a decoração aqui da mesa. Aqui foi o momento de uma palestrinha que um aluno lá do Instituto Federal estava falando sobre diferentes tipos de solo, cores de solo, matéria orgânica, palha no solo, essas coisas sobre manejo, solo e erosão. Mas foi uma conversa rápida, assim, de 10, 15 minutos, porque tinha bastante coisa. Essa é uma foto de uma mandala feita no ginásio, numa escola lá em Malé também. Então, eles foram para a feira de Prudentópolis, viram como é que foi feito, fizeram um intercâmbio, depois vieram e fizeram a feira lá em Malé. E aqui os alunos, né, cuidando de uma mesa, e o banner aqui dos guardiões da biodiversidade, uma mesa com bastante sementes para doação, para troca. A gente nunca discutiu, nem precisou discutir a questão da venda das sementes, sempre os alunos trazem para doação e para troca. E aqui também o depois da feira, né? Teve uns alunos fazendo a multiplicação de algumas sementes que foram coletadas na feira, e aí foi feito alguns tipos de batata doce, feijão e tudo mais. Alguns alunos ali trabalhando com a identificação da flor, trabalhando o registro da folha. Acho que essa aqui é uma planta de batata Yacon. Aqui os alunos do curso técnico, mas são todos agricultores aqui, porque daí depois de uma feira de sementes, a escola resolveu fazer um curso técnico em agroecologia lá na escola do campo. Isso foi em 2017, 2018, e a formatura início em 2019, foi 2 anos. Foi 1.200 horas de curso técnico em alternância, tempo comunidade e tempo escola. Aqui todos os agricultores que se formaram técnicos em agroecologia depois de terem participado de uma feira, mas esse aqui não é assunto da nossa aula, esse aqui eu vou deixar para uma outra vez falar para vocês do curso técnico. Aí eles fazendo cauda bordaleza, cauda sufocálcica, vários tipos de repelente de insetos e tudo mais, né? Aqui uma atividade cultural feita pelos estudantes, já baseado no tema da Feira de Sementes, e aqui uma das mesas com a partilha dos alimentos, né? Então, a gente deu alimentos aí, trouxe, né? Partilharam, os alunos partilharam alimentos para, quase 500 pessoas aqui sem gastar um centavo, né? Todo mundo trouxe alguma coisa para doar. E as considerações, né? Em relação a esse trabalho das feiras nas escolas, é a aproximação das escolas do campo à realidade dos camponeses, isso a gente consegue ver bem presente, né, os professores, que inclusive alguns são da cidade e vêm dar aula nas escolas do campo, e acaba se aproximando aí da realidade dos agricultores. A gente conseguiu fazer várias experiências interdisciplinares, né, com geografia, com biologia, com matemática e arte, com sociologia, enfim, né, a gente tem aí, inclusive até o pessoal da educação física resgatando brincadeiras antigas, trabalhando teoria e prática, né, a feira aí como ferramentas pedagógicas, aí, diversas demandas que aparecem para poder trabalhar algum tema, inclusive aqui a questão das avaliações coletivas, né? Em vez de cada professor dar uma prova, na época das sementes, feira de sementes, junta 2, 3 disciplinas, define, né, indicadores lá que vão ser avaliados e faz uma atividade em vez de dar prova, as atividades avaliativas, né? Estratégias participativas, né, de educação, para incluir alunos. Às vezes o aluno não gosta da teoria, mas ali na
na preparação da feira, a gente percebe a diferença que é o trabalho no campo, o trabalho na prática, né, em contradição com o trabalho teórico em sala, às vezes. Então, muitos depoimentos assim de professores falando sobre a diferença de um aluno na disciplina, né, na teoria e na prática. Isso para nós é uma forma de extensão também rural diferenciada, né, porque passa conhecimento para os agricultores, apoio à pesquisa, né, mesmo que a gente não tenha, né, isso às vezes com uma certa organização, vamos dizer assim, de longo prazo, mas os alunos aprendem a fazer algum tipo de pesquisa, né? E também formação docente específica para atender essas demandas de ensino, de pesquisa, a partir dos temas geradores, né? E a transformação ecológica da produção aí dos agricultores, porque a gente sempre discute a questão dos transgênicos, da agroecologia, né, dos agrotóxicos, da agricultura sustentável. E promover também discussões entre o coletivo escolar das diversas realidades. Então, essa ideia aí de fazer em outubro o segundo encontro das escolas do campo, são 25 escolas se reunindo, conversando, trocando ideia, montando mesas. Hoje nós aqui, né, do Centro-Sul, conversando com vocês aí do Sudoeste, então, promove essas discussões aí também em relação a o que dá para melhorar, o que dá para fazer a mais, né, e levar isso para outras instâncias educacionais. Então, o Estado tem que, de alguma maneira, reativar isso, o Departamento de Educação do Campo, né, e quem sabe, com essas experiências, poder voltar, né, a trabalhar com e incentivar, né, e valorizar a educação do campo. Outras considerações em relação ao dia a dia dos estudantes, né, e essa biodiversidade está presente no dia a dia de cada um, né. Fazer ciência de maneira prática, né, a gente viu muita negação aí em relação à ciência, a gente viu com as vacinas na pandemia, né, o pessoal não acreditando mais em ciência, então os alunos trabalhar com ciência, popularizar a ciência no dia a dia, né. Estudantes agricultores, né, se valorizam e percebem, né, a contribuição, porque tem aluno que é tímido, tem vergonha, propriedade pequena, às vezes ele é sem terra, ele mora em cima de uma propriedade pequena, num canto lá, e mesmo assim ele consegue trazer alguma coisa para a feira de sementes. Se ele não tem semente, ele traz um artesanato, ou ele traz algum conhecimento associado, ou ele faz um experimento. Outra questão é o sentimento aí de preservação do meio ambiente, né, a importância econômica e social da agricultura, né, social por conta do trabalho, né, de combate à fome, né, de permanência no campo, né, e as fontes de renda, né. São importantes sujeitos, agentes de desenvolvimento na construção de uma consciência aí socioambiental, não só da consciência, mas, né, do desenvolvimento socioambiental também. Obrigada, João. Ficou ótimo, maravilhoso. A gente fica imaginando aqui, enfim, quanto trabalho, quantas ideias, né? O que isso cria para a meninada, né? Para esses jovens que estão ali, para os agricultores, né? Eu achei tão bacana a necessidade do curso, né, que nasceu com isso. Então, eu vou falar a pergunta que eu acho que é uma pergunta-chave para mim aqui, João. Em seguida vem a Ivonete e vocês vão erguendo a mão, eu vou chamando vocês. Que é como se dá a relação entre o Núcleo Regional de Educação de vocês ali de Irati com esse trabalho de vocês, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com a coordenadora de vocês lá, que falou um dia comigo, acho que podia contar um pouco essa integração entre o Núcleo Regional e esse trabalho, porque nós temos também aqui uma relação com os núcleos, mas não tão próxima assim e tão específica como vocês. Você podia falar um pouquinho disso. Ah, claro. Bom, a gente começou a fazer umas feiras por conta, assim, ia nas escolas, 3, 4 escolas começaram a pedir, né, e sempre a gente negociando com os diretores para que isso não fosse feito por baixo dos panos, vamos dizer assim. Então, convidar o chefe do núcleo para vir para o evento, às vezes eles queriam que protocolasse um projeto lá de 15 páginas, 30 páginas, um projeto para tramitar no governo do estado lá em Curitiba, para daí fazer a feira, aí a gente acabou abandonando, falando que não ia ter como fazer, porque, não sei, se a Secretaria do Estado lá queria ter acesso aos documentos e tal, mas a gente acabou fazendo meio no peito, né? E depois, daí das primeiras feiras, aí
o chefe do núcleo indicou uma pessoa que cuidava das escolas do campo lá, né, a Edna, uma colega nossa, para ir junto sempre nas escolas, falar, porque daí a gente queria mexer no PPP, a gente queria mexer no calendário, escolher um dia para fazer o evento, fazer atividades coletivas, professores fazer prova conjunto. Então a pedagoga também já começou a arrepiar os cabelos lá e queria sempre um aval, né, da sede. Então são 25 escolas, hoje a gente tem a porta aberta para entrar em todas, conversar com os alunos, e às vezes a gente não consegue fazer em todas as escolas, porque a gente estava justamente sobre isso, né, articular com a SED, né, ir na escola, fazer o trabalho, então às vezes não dava tempo também de fazer com todos, mas hoje a SED está pedindo para ir para as escolas, falar sobre educação do campo, fazer o trabalho, já querem fazer esse evento, que é a segunda versão, né, do evento das 25 escolas do campo, que é o encontro regional aqui, encontro do núcleo, né, das escolas do campo. Foi legal essa questão da revisão dos PPPs, né, porque também foi uma demanda que a gente conseguiu em novembro de, acho que 2019, não sei se tem algum diretor aqui que me ajuda a lembrar quando que foi, que a gente conseguiu dar, só que ficou mais na teoria, né, a revisão dos PPP era para virar prática, para o que estava escrito lá ser aplicado na prática. Boa noite, então. Gostei muito, João, de ouvir aí. Se você puder disponibilizar esse passo a passo aí para a gente organizar, show. A gente organizou há muito, muito tempo e depois se perde, algumas coisas se perdem, né? Então, eu gostei, assim, muito de ouvir. Fico à disposição, e o material, sim, tanto os slides como o artigo que fala sobre as feiras também, e esse passo a passo aí, cada escola é de um jeito, né? Às vezes, essa questão do passo a passo, às vezes tem escola que pula uma etapa, a gente tem que segurar e tal, mas eu acho que faz parte, né? Já perdemos o controle já da organização das feiras, já, o pessoal está autônomo, já não tem uns que não estão chamando mais para ir ajudar, já estão fazendo por conta, e isso é muito bom, né? Sim, vira cultura escolar, né? Ótimo, João. Sim. Boa noite a todos e todas. Então, só para dizer que eu também gostei bastante da fala do João. Sim, agradeço, né, por ampliar um pouquinho desse conhecimento aí das feiras das sementes. Eu participei apenas de uma, assim, né, fui visitar. E é um evento muito lindo, grandioso, assim, pela tua abordagem, dá bem para perceber a grandiosidade desse evento e o que pode somar para a escola, né? Então, gostei bastante, principalmente todo esse envolvimento pedagógico, né, planejamento, que vem somar para os nossos estudantes. Mas, assim, como nós temos uma mantenedora que ela tem toda uma estrutura diferenciada, assim, das nossas escolas do campo, né, a gente tem que seguir essa estrutura básica, digamos, para todas as escolas, quase que da mesma forma. A nossa preocupação é essa, né? O legal seria se a gente tivesse esse apoio, assim, da nossa mantenedora, e até, assim, já pensando na tua fala, talvez em algum momento, se a gente pudesse contar com isso, né, até para trazer para a escola uma fala, assim, mais específica disso, para nos ajudar, né, acho que seria bem importante. Porque nós, escolas, né, do campo, a educação do campo em si, ela agora que está tentando se construir, né, nas escolas. Assim, a minha primeira dúvida, assim, porque a gente queria marcar uma data para ficar fixo na escola, porque, assim, é uma coisa que vai estar dentro do calendário da escola. Então, como a nossa primeira foi lá em outubro, né, 25 de outubro, a gente queria manter isso. Eu não sei, em relação a vocês que têm uma experiência maior com as festas das sementes, eu sempre tenho a preocupação porque o plantio dessas sementes, a maioria delas é antecipado, né? Então, eu não sei qual que é o período que vocês fazem aí, porque a gente gostaria de manter assim, porque daí eles não iriam plantar de imediato, mas guardariam essas sementes, né? E muitas delas eu acho que se perde mesmo nessa distanciamento do plantio e até o ano seguinte. Mas na sua fala aí eu observei, né? Porque daí
pelo que você relata, né, que festas grandes e pequenas, a importância delas é fazer, né, fazer com que desperte nos alunos, desperte na comunidade, e a nossa comunidade lá, a gente envolve, como é a escola multiana, nós temos 20 alunos, né, é um número pequeno, mas nós temos a intenção agora deste ano envolver o ano passado já envolvemos uma boa parte da comunidade ao entorno, né, e esse ano envolver mais ainda a comunidade ali, o entorno da escola, né. Então, eu gostaria de saber, assim, se vocês têm uma regra, ou tem uma melhor fazer em certo período ou não, qual que seria essa questão do dia da festa, né, assim, mais para o final do ano, mais no início, antes do plantio. Ok. Bom, entre nós aqui da região Centro-Sul, de maio, junho até novembro, a gente fez festas de sementes. A melhor época é logo depois do inverno, sabe? Junho, julho e agosto ali é uma época boa, que daí você vai ter sementes boas para trocar, né? Novembro já fica muito tarde, né? Agora, por exemplo, assim, a Anchieta, que é uma das maiores feiras de semente do Brasil, aí, precursora histórica, eles fizeram faz um mês atrás. Então, a feira deles foi final de março, né? Mas o deles é o milho, né? Que é uma base da feira. Mas eu acho, assim, que um mês de agosto e setembro é ótimo para fazer feira e dá tempo de preparar. Se fizer agora em maio, por exemplo, nem deu tempo ainda de se ajeitar na escola lá e preparar e fazer os experimentos e as atividades. Então, o bom é participar, né, das atividades de planejamento, e aí teve algumas escolas que fizeram no retorno das férias, ali umas 2 semanas depois do retorno das férias, né, tentando fugir também, né, desses calendários, assim, de fim de trimestre, de bimestre, épocas de prova, não sei o quê. Então, tem todo um calendário próprio local aí mas as escolas que fizeram em novembro não gostaram muito, não, porque ficou muito tarde. Então, agosto e setembro é uma época boa. É o meu primeiro ano que eu trabalho numa escola do campo. Eu sou pedagoga lá no Bom Jesus, Marmeleiro. E, assim, eu gostei muito da fala porque foi bem esclarecedora. É assim, nossa festa ali provavelmente vai ser em agosto. Então, assim, consegui esclarecer bastante dúvidas. Gostei muito da fala, assim. Gostaria de agradecer mesmo. É que daí a gente vai lembrando, né? Por exemplo, tem coisa que não dá para trazer agora, que é uma rama de mandioca, não traz para guardar, guarda em casa para trazer depois, né? Tem aluno que tem vergonha, assim, de trazer coisas assim que não é de vender, sabe? Tipo, tenho lá em casa bucha vegetal. Nunca ninguém vende bucha vegetal aqui, não quer trazer, porque tem vergonha, daí você tem que ir estimulando, tem que ir provocando, mostrando foto que em outro lugar levaram, né? Chuchu, assim, chuchu, aqui na nossa região só começaram a vender chuchu depois que entregaram para o PA e PENAI, né? Mas antes não vendia para ninguém chuchu. Então, eles tinham vergonha de trazer essas miudezas do quintal de casa, assim. E daí, depois que quebra um pouco esse medo ali, né? E daí começa a trazer de tudo um pouco. Eu acho que essa visualização, né, João, que vocês fizeram lá, que eles fazem das mandalas, então faz a mandala com o que tem, aí fica bonito, nossa, olha, as coisas que, né, vai dando um outro lugar, até no simbólico, na cabeça, né, vai perdendo a vergonha, né, porque a vergonha vem pela ausência, né, João? A ausência do produto, não tem visibilidade, então é uma coisa escondida, nossa, que feio, né, tá lá no fundo do quintal, né. Deixa eu mostrar aqui, ó, eles fazem umas lembrancinhas para entregar para as visitas lá, e daí às vezes tem um feijão vermelho aqui, que ele plantou só, sei lá, um pedaço, assim, 50 metros quadrados. Fazer sopa só. E aí ele colheu, pôs aqui na amostra, né, junto com outros, então dá para trazer. Aqui tem uma bonequinha de palha de milho, só que tinha uns que pintava a palha, aqui tem a palha pintada de azul, né, deixa eu pôr mais longe aqui. E depois eles resgataram a milha, ou palha roxa, que não precisava pintar mais a saia aqui da boneca que tinha colorido. Que já tinha a palha roxa, né? Então,
Fazem sim. daí você não, às vezes não tem a semente em casa, não tem a palha, mas ele sabe fazer artesanato. A avó sabe, né? Aí foi trazendo, né? Esse daqui, lembrancinha também, umas amostras com laranja de vários tipos e alecrim. Aí tem simbólico, né? As que usava para as benzedeiras lá, benzer O raminho, né, para os benzer. aninhos. Eu acho assim que as festas das sementes elas vêm muito para mexer com esse lugar todo do simbólico, do concreto, do trabalho, do não trabalho, né? Enfim, é um pouco nessa linha. Teve uma feira que nós tivemos um problema, sabe? Porque os alunos com a professora fizeram um desenho na frente da banca, assim, de terra, que escreveram com sementes, né? Terra é de quem plantar. Aí um pai chegou lá também do agronegócio e fez um fervo, tirou foto, depois publicou, né? Falou que a escola estava trabalhando, né? A questão dos sem terra, não sei o que e tal, provocando uma discussão consequente mesmo, assim, né? Só para criar confusão, né? Boa noite, então. Só para complementar, né, os nossos alunos realmente eles são tímidos, né, na minha realidade, principalmente, porque é um poder aquisitivo baixo, né, é um que outro que tem, assim, condições melhores, senão é aquele aluno que tem uma calça só do uniforme, ele liga, dire, minha calça não secou, minha calça está suja, eu posso ir amanhã sem uniforme. Então, assim, é uma realidade bem da faixa bem baixa, né? E eles são queridos, eles são educados, eles são tímidos, e eu comecei esse ano na direção, então, assim, eu estou bem perdida, eu não sei como nem começar, mas, assim, eu vejo que é importante, que eu acho que falta um up para os alunos. Eu acho que conforme a pandemia veio, eles estão muito ligados na internet, sendo o WhatsApp só. O quiz é dificuldade, porque falta eles entender o que é uma pesquisa, falta eles entender, trabalhar tecnologia, usar para pesquisa, para conhecimento, né? O ano passado a gente trabalhou que nem a questão do repelente, fizemos com a turma, mas e o restante, né, só fazer, por exemplo, só fazer o repelente, né, eu acho que começa lá do plantio, da citronela, enfim, é todo um processo que talvez está faltando. Tem a parte bonita, tem a horta que nós vamos, ela andou apodrecendo um pouco ali as madeiras, tá meia caída, mas já veio o Henrique falar com nós vamos fazer aí os mãos amigas, que aí é os detentos, né, que vêm ajudar nós. Legal seria começar com intercâmbio, né, Cecília? Fazer uma visita em alguma escola que está fazendo que está fazendo a feira. Para você ver que não é uma coisa assim, claro, você vai ter feira grande e vai ter feira pequena. Uma feira com 30 alunos numa escola. Mas olha, o Arley que falou antes aqui, que ele falou, né? Ele fez a feira ano passado, a primeira feira deles lá, são 20 alunos. E encheu de gente, tinha alunos de tudo que é escola, o pessoal do magistério da cidade, tinha gente, encheu, foi uma festa linda, 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 né? Tinha as organizações regionais, a Cessoar também foi, né? E nós conseguimos organizar, foi um guardião de semente, então dá para criar um espaço, né, João? E vieram pessoas da comunidade, das comunidades, né? Então, a gente pode criar, né, Marta? A gente cria as condições, e a ideia desse ano é contribuir para que vocês consigam começar a criar essas condições de ampliar um pouco isso, né? A nossa realidade aqui é agricultura familiar, e o pessoal bem, e agora eu estava falando com ele, a produção de leite, o pessoal está conseguindo ter uma renda e tal, e aí subiu a cabeça deles que são do agro, igual o pessoal estava falando antes aí, e então você tem uma dificuldade não por acanhamento deles, é por soberba. Eles são do agro agora, tá dificuldade para a gente concentrar eles no estudo aí e tal, eu assim, sabe, se tornaram uns agricultor da agricultura familiar que estão numa fase boa para os alunos nossos. Eles tendo um poderinho um pouquinho maior para andar de moto, para andar de carro dos pais,
da internet, em casa, tem outras coisas, e eles acabaram, ficou, sabe, desmotiva até para estudar. Ele falou, isso é uma realidade que muda, o tempo muda, já tivemos muito tempo lá que era a produção de porcos, depois aglomerou, né, monopolizou, depois veio os cultivos, o frango está monopolizando, e para frente vai monopolizar essa questão da produção de leite. E aqui é 80%, 90% da renda do pessoal é a produção de leite ainda. E isso é uma realidade que vai mudar para frente. Então, hoje, sabe, a angústia que a gente tem é tentar mostrar para eles que eles não estão seguros para frente. Eles estão vivendo hoje e não querem pensar no amanhã. É essa dificuldade que a gente tem para tentar passar para eles, que eles continuem estudando, para ter a garantia na frente do que vai acontecer as coisas. Então, é uma realidade, sim, um pouco preocupante nesse sentido aí. Sim. Sim, mas isso, claro, não é só você. A gente tem, João, muito forte aqui, algumas realidades de escolas que já tem esse embate dentro da escola, sabe? Por conta dessa situação que a gente tem vivido, né? Mas eu brinquei com o Clairo, porque o Clairo, a gente teve um trabalho grande, tem até um material de ensino médio lá na Escola São Francisco do Bandeira, né? Tem uma porção de trabalhos que foram feitos, mas também o que existiu nesse período de 15 anos, é uma elitização dos agricultores, né? Aqueles bem pobres, menores, foram embora, né? Muitos foram embora trabalhar na cidade, na Sadia, e ficaram propriedades maiores nessa região, né? Então, são desafios que estão postos hoje, né, João? Não sei o que o João quer dizer. Eu tive essa experiência também, claro, assim, de chegar na comunidade e o pessoal questionar o modelo de agricultura e tal. Eu nem falei da agroecologia, sabe? Nem falei de movimento social. Por exemplo, fui para alguns exercícios assim mais técnicos. Trabalho com leite. Beleza. Vamos montar aqui uma mesa com 5 pastos de inverno e 5 de verão. Né? Vamos falar sobre adubação de pastagem. Aí apareceu uma menina que fazia queijo e queria fazer queijos nobres, diferentes. A aluna queria trabalhar com alguma coisa, falar sobre bactéria, de mastite, por exemplo. O outro já veio lá com uma técnica de pastoreio rotativo, o ASAN. Então, foi deixando eles ninguém questionou, né, se era agronegócio, se era... É conhecimento, é ciência. Quem que é o melhor da tua área? Fala, então, aqui sobre tal tema. Né? Inseminação, né, de vaca de leite, por exemplo, para a região, o que é? Qual espécie? Como é que faz? Onde que encontra? Cara, o pessoal foi e avançou, sabe? Quebrou um pouco, assim, essa história de agricultura familiar, agronegócio, agroecologia, não sei o quê. Então, acabamos usando isso como uma forma de aproximar para trabalhar algumas coisas assim, sabe? E sim, é uma boa ideia. Avançou. Claro que a gente perdeu no debate político, porque, né, acabamos não aprofundando algumas questões assim que às vezes são importantes. Já cheguei a ter que tirar uma mesa de uma feira de sementes lá, que uma cooperativa foi lá para doar milho híbrido tratado com veneno, assim, a criançada pegando aqueles milho. Não, tira isso aí daí, como é que vai dar milho com veneno tratado, né, para as crianças, falando, aqui é feira de sementes crioulas, você traz uma semente de transgênico. Então, às vezes acontece. Então, que tipo de atividades podem ser feitas? Já tem uma série, uma lista grande de possíveis atividades, e aí vai conversando com os professores, e é isso que o João diz. Em alguma escola vai ter algum problema, em outras vai dar tudo certo, em outras nós vamos estar lá, talvez nem todas, mas é esse processo, né, que vai levando à frente um projeto como eles têm ali na região centro-sul, né, que eu comecei também na região centro-oeste, né, que quando a gente trabalhou ali também algumas coisas foram lá em frente, outras não, mas é construir, né, na escola, como o João diz, é o projeto da escola, é uma escola do campo, a identidade da escola. Então, assim, o aluno que vem é a identidade da escola, a escola tem isso no PPP, a escola vai fazer, todo ano faz, né, e vai se aperfeiçoando, e é um pouco essa lógica que a gente precisa, porque tem que lembrar sempre, né, gente, além de toda a luta da questão dos movimentos sociais que lutaram pela educação no campo, hoje é uma política pública, ela é uma modalidade,
E o que a gente tem de modalidade mesmo? A gente tem que garantir isso com o núcleo de educação, com a CED, né? E é assim que a gente faz, é indo uma coisa cada vez. Primeiro a festa, depois outra coisa, depois outra, né? Até a gente ir se fortalecendo enquanto escola e fazer valer a modalidade e essa luta da educação do campo, né? João, tu quer dizer alguma palavra final? Bom, pessoal, eu estou à disposição, a hora que precisarem trocar uma ideia aí, trocar experiências, né? A Cecília pode passar meu contato para vocês. Sim. E eu tenho muita foto aí, mas também nos casos específicos aí a gente pode falar um pouco mais, aprofundar alguma coisa. Né? Para mim é mais difícil ir presencialmente ir para a região, mas uma hora dessa eu posso ir. Então claro. Tá, João, a gente agradece imensamente, com certeza vocês têm ainda muito a nos ajudar, a nos ensinar, e dizer para vocês nas escolas também que a gente está à disposição, né? Eu vou estar de licença, mas na medida do possível eu vou estar atendendo vocês também, o professor Bonamigo, e aí nossa ideia é passar nas escolas, ver o material, mandar para vocês, né? Eu vou fazer um esforço de mandar individualmente também para os diretores, porque eu sei que vocês têm bastante coisas, bastante compromissos, né? Então, nós agradecemos, parabéns pela participação nesse segundo encontro, muito obrigada e uma boa noite a todos vocês.